Obrigado. Com a palavra, o senador Eduardo Lopes, do PRB. Ok, obrigado. Eu também me congratulo aí com o povo do Piauí por essa grande conquista muito importante. Parabéns, viu, senador Wellington? E com todo prazer eu concedi que o senhor me antecedesse, até porque está com crédito, tá? O senhor também foi um colaborador na aprovação e um grande colaborador na aprovação do nosso decreto, né, que suspende a decisão do TSE, fazendo exatamente valer o que o senhor falou, a prerrogativa da nossa casa em legislar. Então, parabenizo e agradeço a sua colaboração. Muito bem, eu vou falar mais a respeito da aprovação do decreto 85 de 2013, daqui a pouco, mas eu quero também, o senador Paulo Paim me antecedeu, falou a respeito do voto aberto, respeito à posição, mas temos uma posição diferente. Isso que é importante, eu quero registrar aqui, é exatamente essa questão. Nós tivemos na CCJ um debate muito bom em cima desse tema, em cima dessa PEC. Eu pedi vistas à PEC que veio da Câmara, determinando o voto aberto em todas as circunstâncias, e quando eu pedi a vista não foi no objetivo de protelar, não foi no objetivo de atrasar nenhuma votação, até porque a minha posição ela é bem clara, ela já é assumida perante a CCJ, perante o plenário, às vezes que a imprensa também me perguntou, eu mantive sempre minha posição bem clara, ou seja, eu sou a favor do voto aberto para a cassação de mandatos. Mas, com respeito à votação de autoridades, eu não sou. E eu falava para uma repórter hoje, não é por questão de medo de qualquer coisa, não, mas simplesmente para manter o convívio, o relacionamento de poderes. É assim que eu penso. Mas desse debate tão importante, eu entrei nesse debate pensando realmente no voto aberto só para a cassação de mandatos. Mas depois, ouvindo todo mundo, em especial também o senador Aloísio, que também é defensor e defende o mesmo tipo que eu, mas ele também saiu desse debate dizendo que ia refletir, eu também passei a refletir, na questão do voto aberto também para o veto presidencial. Eu comecei a pensar nisso, que seria, já que nós falamos no relacionamento de poderes, então a questão do voto aberto para o veto é uma coisa que eu também comecei a considerar. Como também a questão que eu acho que também penso hoje até de forma favorável, seria com respeito também à questão da aprovação das indicações para embaixadores. Então, mudaria um pouco no sentido seguinte, eu que entrei no debate defendendo o voto aberto apenas para a cassação de mandatos, hoje já reflito na questão do voto aberto para veto presidencial e também na questão da aprovação de embaixadores. Mas eu concedo a parte ao nobre senador Paulo Paim. Senador Eduardo Lopes, primeiro, dizer da minha satisfação de ver Vossa Excelência à tribuna tratar desse tema que está na ordem do dia. Tanto é que vamos votar a semana que vem e percebo com alegria que Vossa Excelência já deu passos na linha de defender o voto aberto na maioria das situações, respeitando a sua posição, mas não em todas. Mas para mim, já é um grande avanço, porque quando eu comecei com esse debate... Fruto do debate, né? Claro, quando eu comecei com esse debate, senador, lá muitos anos atrás, há 30 anos, não se admitia em nenhuma hipótese, e devagar, dialogando, discutindo, está certo que passaram 30 anos, mas nós podemos votar já a semana que vem, quem sabe um grande entendimento que garanta o fim do voto secreto, ou até divergindo em algum ponto que é natural. Mas quero também avançar, tirando mais um minutinho só, tenho dialogado com Vossa Excelência também sobre o PL 122. Também. E Vossa Excelência é daqueles que não cria dogma no 122, Vossa Excelência diz o que importa é a redação, não é o número. Vamos construir uma redação que, de fato, combata o ódio, a intolerância
e não permita a violência. Então eu quero cumprimentá-lo, Vossa Excelência é um senador que está sempre aberto ao diálogo, e é com essa esperança que eu estou da gente apoiar e aprovar o relatório que eu apresentarei mediante um novo substitutivo. Por isso eu quis fazer uma parte a Vossa Excelência. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Com certeza enriquece aqui o meu pronunciamento. E com respeito a citado, né, o 122, que trata da homofobia, claro que eu sou contra qualquer forma de violência, né? Mas realmente nós temos que ajustar algumas coisas em termos de redação, para que também não fique de forma criminalizada de qualquer maneira. Então, estamos conversando e, da mesma forma, eu retribuo o pensamento de que, assim como o senhor disse que eu estou aberto ao diálogo, da sua parte também nós temos conversado a respeito disso e, com certeza, também vamos chegar a um consenso quanto a isso. Da mesma forma, na questão do voto aberto, eu até respondi a alguns no Facebook, né? Porque no momento que eu pedi vistas à PEC que veio da Câmara, eu deixei bem claro que o fazia porque existe a PEC do senador Álvaro Dias, que defende também o voto aberto só na cassação, que está na Câmara e não estava votado. E temos o do senador Paim, que já foi aprovado, tanto na CCJ, está pronta para o plenário. Então, nós temos aí projetos similares, tratando do mesmo assunto, e um na Câmara, um no Senado, outro no plenário. Então, eu fiz isso para ordenar os nossos trabalhos. Repito, não foi pensando em protelar votação nenhuma, não foi porque eu estou surdo ao grito das ruas, nada disso. Mas é questão de ordenamento do trabalho, de organização do trabalho. Mas marco a minha posição. Como eu disse, entrei para o debate convicto de voto aberto só em questão de cassação. Hoje já estou pensando, refletindo, também no voto aberto para veto e na questão, como já falamos, na questão dos embaixadores, mantendo a minha posição com respeito às autoridades. Repito também, não por questão de medo nenhum, de represália nenhuma, até porque quando eu tenho uma convicção, eu sou movido por convicção. Quando eu tenho uma convicção, agrade ela ou não, eu vou manter a minha convicção. Então, na questão da aprovação das autoridades de tribunais, né, do Supremo Tribunal, STJ, enfim, não é questão, repito, de medo, de represália nenhuma, nada disso, de julgamento nenhum. A questão é, como eu trato, é a questão de relação de poderes. É assim que eu trato essa questão. Então, o debate propicia isso. Eu que tinha uma convicção, pensava de um jeito, hoje já estou pensando em alguns pontos de forma diferente. Amanhã eu posso ser convencido de tudo. Agora, o importante é que o debate traz isso, nós vamos para o voto, e eu manifestei às pessoas que até algumas criticam de forma democrática, faz parte. Algumas apelam para ofensas, partem para agressões, que não é da nossa parte. Mas eu disse a esses, que eu respondo a todos, que nós estamos numa democracia. Eu posso perder no voto. Perdendo no voto, o meu voto vai ser aberto. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, eu tenho que ter o direito de manifestar a minha posição. Por exemplo, uma questão que ela é polêmica, mas foi aprovado no Rio de Janeiro. Inclusive, eu cito aqui a revista Veja dessa semana passada, até colocou como para baixo a aprovação da Alerj impedindo a manifestação de pessoas mascaradas. E a revista colocou aquilo para baixo. Tudo bem, é uma posição. Mas eu penso o seguinte, se estamos falando tanto em transparência, se estamos falando no voto aberto, que é transparência total para o Congresso e tudo mais, por que eu vou para uma manifestação mascarado? Se eu tenho um protesto a ser feito, eu vou fazer de cara limpa. Agora, o que bota máscara normalmente é o que está quebrando as coisas. É o que estão quebrando os bens públicos, são os que estão agredindo, são os que estão trazendo prejuízos. Então, por isso, eu também defendo que os protestos não possam participar pessoas mascaradas, porque quem se mascara quer se esconder de alguma coisa.
não quer ser descoberto por alguma coisa. Então eu tenho essa posição também. Agora, isso quer dizer que eu sou contra as ruas? Não, é uma posição que eu creio que tem que ser respeitada. E assim como eu respeito. Agora, se for aprovado mediante lei isso, quem usa máscara vai ter que se sujeitar à lei. Se aqui for aprovado o voto aberto para todas as situações, eu vou votar aberto em todas as situações. Quer dizer, eu vou ter que me sujeitar à lei que foi aprovada, ainda que não concorde com ela. Então, eu espero isso também de toda a sociedade, espero isso de todas as pessoas. Senadora Ana Amélia. Caro senador Eduardo Lopes, estou prestando muita atenção no que Vossa Excelência está dizendo, porque quando cheguei aqui em 2011, junto com muitos senadores, conversava muito com o senador Paim, que é originalmente autor do voto aberto para tudo. E eu também, como Vossa Excelência, tinha essas dúvidas, as mesmas dúvidas. Veto. Por que veto? Porque o veto, a pressão que detém o Poder Executivo, com o Diário Oficial na mão e a caneta, é muito grande sobre o parlamentar, que fica fragilizado. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que temos que mostrar a cara. Aliás, sou como a letra do Cazuza, Brasil, mostra a tua cara. E penso que Vossa Excelência aborda, eu já fiz referência a esse fato, os caras tapadas não podem nos exigir que votemos em voto aberto, porque é contraditório. Então, ou a gente mostra a cara como vota em todas as matérias. Também tinha as mesmas dúvidas de Vossa Excelência sobre autoridades, especialmente do Poder Judiciário. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida, nem sobre a veto, nem sobre autoridades, porque temos que mostrar a cara. Como é que nós estamos votando? Não tenho nenhuma dúvida. Se fosse voto aberto, o resultado de várias votações relevantes, como a retirada da multa de 10% sobre o FGTS, sobre o Mais Médicos, aliás, melhor não, o Mais Médicos que não votamos ainda, que é uma medida provisória que está sendo examinada, mas sobre o ato médico, tenho certeza que o resultado não seria o que nós vimos de decepção para muitos que lutaram aqui por essas matérias. Eu disse, quando fui fazer o veto, eu sou pela derrubada da multa, sou pela derrubada dos vetos ao ato médico. Agora, isso as pessoas, você vai acreditar na sua palavra. Mas só o voto aberto vai dizer claramente como nós votamos, porque ali está o nome e está impresso. Então, mantenha-se apenas voto secreto para o eleitor no dia que vai às urnas, mantendo esse direito. E, aliás, em relação a isso, queria, então, cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem do tema, senador Eduardo Lopes. E que é, na verdade, a proteção do eleitor, né? Para ele não sofrer a coação, para ele não sofrer nenhum tipo de pressão, inclusive perigosa para a sua própria vida. Mas então nós temos esse posicionamento e o debate é importante. E partindo para a segunda parte do meu pronunciamento, e falando também com respeito ao relacionamento de poderes, foi pensando nisso que eu fiz o decreto número 85 de 2013, que suspendia a decisão do TSE na mudança de números das cadeiras nas câmaras federais e nas câmaras estaduais. Não fiz isso por questão de briga de poder. Não. Também não o fiz, como me foi perguntado, por causa própria, ou legislando em causa própria, uma vez que o Rio perde um deputado federal e eu não sei quantos deputados estaduais, mas certamente também vai ter uma alteração na Leste. Se puderem me dar essa informação na Assembleia, mas na Câmara Federal o Rio perde um deputado. Mas a questão, o decreto que suspende, e hoje foi aprovado na CCJ, inclusive também com um debate de alta qualidade, o relator desse decreto foi o nobre senador Pedro Tax, conhecedor da matéria, conhecedor da Constituição, mas a minha posição, bem clara, não era quanto ao mérito da decisão do TSE. Até porque, junto com o decreto, alguns dias depois, eu apresentei o projeto de lei complementar, o PDS 221 de 2013,
que aí sim trata do mérito, estabelecendo as regras, estabelecendo tudo certinho em respeito a esse assunto, inclusive a questão do censo. Qual o censo que iria balizar a representação dos estados? No projeto de lei, no meu projeto de lei complementar, eu determino que seria o censo mais próximo da eleição. Então já ficaria estabelecido que a cada eleição da Câmara Federal e da Câmara Legislativa, um ano antes, o TSE iria aferir a questão do censo para cada estado e definir a quantidade de deputados para as câmaras. Então não era o mérito, mas sim a maneira como foi feito. Porque o TSE, numa sessão administrativa, inclusive com voto contrário da presidente Carmen Lúcia e do vice-presidente Marco Aurélio, 2 ministros do Supremo, com o voto contrário dos dois, que afirmaram que entendiam que não era competência do tribunal legislar sobre isso, mas sim o Congresso. Então, eu acompanhei o voto da presidente do TSE. Só que ela, a presidenta e o vice-presidente foram votos vencidos. E o decreto e a resolução, ela foi então determinada. Então, quando o decreto que foi aprovado hoje, ele suspende essa decisão, então não é questão de guerra de poderes. Na verdade, eu firmei o decreto em cima do inciso 11 do artigo 49 da nossa Constituição, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Diz o seguinte, o inciso 11 do artigo 49 da nossa Constituição, que o Congresso é competência, o artigo 49 diz, é competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. E foi exatamente o que aconteceu. A resolução do TSE foi uma decisão administrativa. E esse assunto tem que ser legislado por lei complementar. Então, o meu decreto suspende a decisão do TSE e o projeto, ele vem, então, através da lei complementar, definir aquilo que será usado para as eleições. Então, o debate hoje foi um debate muito bom, um debate importante. E como eu disse, o relator foi o nobre senador Pedro Táxi e nós aprovamos o decreto por 12 votos a 10. É uma votação apertada, agora ele vem para o plenário e estamos aí, nessa caminhada para que isso aconteça. Mas, como foi dito pelo senador Wellington Dias, na verdade, resgatando ou protegendo a prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Inclusive, foi também objeto do debate, foi citado a lei número 78, que se diz que foi delegado ao TSE essa condição. Só que nós temos aqui no artigo 68, no parágrafo 1º, nós temos aqui, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Se o projeto de lei complementar é exclusivo do Congresso, então está escrito aqui que é vedado você delegar isso para outro poder. Então é em cima disso que nós fizemos o decreto e hoje o decreto foi aprovado na CCJ, vai vir para o plenário e eu creio que certamente também aqui nós iremos aprovar. Mas eu quero que fique bem claro, não é nada contra o mérito. Não é legislando em causa própria, porque no próprio projeto de lei o Rio continua perdendo. O Rio continua perdendo um deputado. Então, se fosse em causa própria, eu faria uma alteração de tabela para o Rio não perder. Mas não, no projeto de lei complementar o Rio continua perdendo. Porque não é questão de querer ou não querer, é questão de matemática, é questão de representação. E no projeto, nós temos ali a tabela de representação, nós temos a tabela de
como ficaria se esse projeto fosse aprovado agora, para a próxima eleição. Eu creio que não teremos tempo para isso, já estamos aí às portas do dia 5 de outubro, creio que não teremos tempo, mas, independente disso, o projeto também vai trazer o quê? O debate. Foi falado hoje que existe uma grande distorção de representatividade no Brasil. Se tem essa distorção, então o projeto vai trazer esse debate. O que tiver que ser alterado por PEC, nós vamos alterar. O que é lei complementar, nós vamos fazer. E o importante é que o debate seja enfrentado aqui no Congresso Nacional. E é isso que nós queremos. Então, o decreto trouxe para o Congresso Nacional, resgata e guarda e protege a sua verdadeira prerrogativa. Só compete ao Congresso fazer e aprovar lei complementar que trata do assunto com respeito à representação das casas, não alterando nem o número máximo, nem o número mínimo, nem o número total de deputados. Isso o projeto não altera, mas sim em cima do censo, seja ele o decenal, ou seja o projetado pelo IBGE, isso vai definir, então, a representação de cada estado. Então, senhora presidente, era isso que eu queria aqui apresentar, e agradeço a todos os apartes e a todos que acompanharam esse pronunciamento.